Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, irmãos? Mais uma vez aqui, quero trazer um conteúdo para edificar a sua vida e te trazer luz das Escrituras. Amém, meu querido e amado irmão? Meu nome é Gustavo, dono do canal Escritura Aprovada, te trazendo um conteúdo novo hoje. Amém, meu querido irmão? Então, irmãos, hoje a gente vai fazer um estudo a respeito de um tema muito importante da Bíblia. É um tema que eu acho importantíssimo e que eu acho que muitos irmãos também acham, tá? É mais um Moed de Deus, mais um estudo sobre as festas. Hoje é o estudo sobre as primícias de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, nesse estudo a gente vai abordar sobre alguns temas muito importantes, como o que é uma primícia? Quem são as primícias do Senhor? O que as primícias têm a ver com o Apocalipse? Muitas coisas que vocês não sabem, vocês vão entender nesse vídeo. Amém, meus irmãos? Então, não saia desse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que esse vídeo possa ir mais longe e que a gente possa estar passando essa mensagem para mais pessoas. Amém? Então, sem enrolação, já quero passar aqui, durante esses 10 segundos, o mapa mental do vídeo. Deixar ele rodando aí por 10 segundos. Mais um pouquinho. E beleza, agora fechado o mapa mental, vou explicar para vocês a respeito do primeiro tópico que mostrou no mapa mental aí, tá? A gente vai mostrar mais vezes o mapa mental nesse vídeo, mas é só para você ficar aí orientado como o estudo vai ser realizado, tudo bem? Então, nosso primeiro tópico é o que são as primícias do Senhor. E para isso a gente vai usar dois textos que se encontram em Êxodo 34 e em Levítico 23, né? Claro, usando a lei para falar dos moedas de Deus, né? Isso é óbvio. E depois a gente vai fazer as perguntas: as primícias é uma forma de agradar a Deus? E a gente vai ter essa resposta nesses dois textos também, tá? Então vamos lá, vamos sem enrolação. Êxodo 34, 22 e 26. Não é do 22 ao 26 não, tá? É 22 e 26 separados. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos, da colheita do trigo, a festa da colheita do fim do ano. E olha só o que vai dizer no versículo 26. O melhor dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás cabrito no leite da sua mãe. Irmãos, olha só que incrível. Então, essa festa das primícias na antiga aliança era usada, né, para trazer os primeiros frutos da terra, né? Por exemplo, uma pessoa tinha uma horta e os primeiros frutos da terra era para o Senhor. Os melhores, os mais bonitos, os primeiros frutos. São as primícias do Senhor. Então, o que são as primícias do Senhor? São aqueles que são os melhores ou são os primeiros, tá? Tem gente que fala que é para os primeiros ou são os melhores. Para mim, é para os melhores, tá? Mas pode ser usado para essas duas colocações, tá? E tem que tomar cuidado que primícias é uma palavra com duplo sentido, tá? Mas é normalmente quase a mesma coisa, né? Porque é usado também nas primícias como algo que é dado de melhor para Deus, tá? Então é como a gente falou na segunda pergunta, né? No segundo ponto. As primícias é uma forma de agradar a Deus? Claro que sim, né, irmãos? Claro que sim. E por isso que Deus se agrada das primícias. Porque é uma forma de priorizar a Deus, entendem? Então é uma forma que agrada muito a Deus. Vou dar uma pausada no vídeo, tá, irmãos? Aí, irmãos, voltamos. E olha só, Levítico 23 vai falar assim, irmãos. Lembrando, né, que a festa das primícias, né, é totalmente diferente da Páscoa, tá, irmãos? Surgiu na minha cabeça agora, eu vou explicar para vocês essa diferenciação. Inclusive na parte do Novo Testamento e na Nova Aliança, né, que a gente vai estudar mais à frente, né? Mas eu já quero deixar uma coisa bem clara. Páscoa não é a mesma coisa que primícias, tá? Mesmo que estejam as suas relações e as suas ligações, não é a mesma coisa, tá? Falando num contexto de nova aliança, a Páscoa é a morte de Cristo. E muitas pessoas confundem falando que a Páscoa é todas as festas, mas não é.
É só vocês lerem as Escrituras, estudarem Levítico 23 e o livro da lei, que vocês vão ver que existem festas e tempos determinados para Cristo, amém? Inclusive no contexto da nova aliança, a gente vê que Páscoa, né, é a mesma coisa que primícias. Mas explicando mais corretamente, a Páscoa é a morte de Cristo e as primícias são a ressurreição de Cristo. Então não confundam. Dias de primícias são os dias que Deus ressuscitou dos mortos, na verdade, o dia que Deus ressuscitou dos mortos e pegou o seu corpo glorificado e glorificou, né, em meio aos homens, né, provando que ele é o Messias, né? E ainda mais, com o corpo glorificado, mostrando que nós receberemos também corpos glorificados como parte do corpo dele, né? Porque, como diz em Efésios 1, né, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Mas era só para explicar isso para os irmãos. Agora vamos ler Levítico 23, que é um texto incrível, falando sobre primícias. Amém? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, já apontando para uma coisa futura, né? E fizerdes nela colheita, olha só. Trareis o molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Então perceba que primícias pode ser também colocado como primeiros frutos, tá? Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado, perceba que é um sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Olha Cristo aqui. Cristo, um cordeiro sem defeito de 1 ano. Então, esse cordeiro na nova aliança é Cristo, tá, irmãos? Como eu tirei essa conclusão? Porque nas primícias um cordeiro morreu e ressuscitou. Mesmo que esse cordeiro não tenha ressuscitado, é uma prova que Cristo morreu na Páscoa e ressuscitou nas primícias, tá? E olha, agora vai falar sobre as 2 casas de Israel. E eu vou explicar para vocês por que está explicando nesse texto. E eu parei para entender isso só há pouco tempo atrás. Eu li muitas vezes esse texto. Mas vamos ler aqui, irmãos. A sua oferta de cereais será de 2 décimos de farinha. Olha só. Amassada com azeite para oferta queimada com cheiro suave ao Senhor. É uma oferta de libação e uma oferta de vinho. E a 4ª parte do rim de vinho. E olha só, não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes oferta do vosso Deus. E é estatuto perfeito para todas as gerações, em todas as vossas moradas ou vossas casas. Então perceba que aqui no versículo 13, irmãos, está falando algo muito curioso. 2 décimos de flor de farinha, né? 2 décimos. 2 décimos. E isso é incrível, irmãos, porque vai ter uma revelação grandiosa nisso. 2 casas, 2 décimos de farinha. Não tem uma relação? E perceba que fala que é para cheiro suave ao Senhor. Então, irmãos, pode ser relacionado sim, tá? Porque nos tempos finais, nos tempos do fim, só dando uma pincelada, pessoas morrerão e agradarão a Deus com cheiro suave ao Senhor. Amém? Era só para dar uma pincelada, sabe? Para não... Eu vou explicar isso num outro vídeo, tá, irmãos? Agora a gente vai falar do ponto 3, tá? O que são as primícias na nova aliança? E a gente vai usar mais 2 textos para explicar isso, tá? Vou pausar o vídeo novamente rapidinho. Então, irmãos, estamos de volta, tá? E agora a gente vai entender o contexto disso na nova aliança. Um contexto totalmente diferente. O antigo era uma sombra do novo e agora algo novo nas Escrituras, que é Cristo. E Cristo muda algumas coisas, mas a base é sempre a mesma, tá? E olha só, lembra que as primícias no Antigo Testamento era para entregar os primeiros frutos ao sacerdote? No contexto da nova aliança, esses frutos é o próprio Cristo, né? Se eu posso dizer assim. Porque
As nossas primícias são Cristo, porque Cristo ele morreu e ressuscitou. A festa das primícias, no contexto de Nova Aliança, é para explicar e é para mostrar para o povo que é a ressurreição de Cristo. Aquele cordeiro que morreu, ele é uma primícia para o povo. E ele ressuscitou dos mortos e ele vai ressuscitar o seu povo quando tiver acabado as festas das trombetas, tá? Isso eu vou explicar num outro vídeo melhor também. Mas isso é comprovado e isso é bíblico, tá, irmãos? Olha só, vamos ler agora Romanos 8. Deixa eu mostrar o mapa mental para os irmãos mais uma vez, né? Uns 10 segundinhos só para os irmãos se orientarem aí, tá? Aí, mostrado. Agora vamos ler Romanos 8, tá? A gente está no ponto 3. A glória futura. Dando uma pincelada também para as festas dos tabernáculos e das expiações, tá? Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então, Paulo já está falando aqui que a gente não sabe nem 1/3 das coisas que virão. Então, são coisas maravilhosas. A gente só tem uma base do que elas vão ser, né? Mas são coisas maravilhosas e coisas incríveis para o Senhor. E olha só, vamos continuar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade. Então, o que é essa vaidade, né? Pois a criação ficou sujeita à vaidade. A vaidade é o pecado. Então, o que aconteceu aqui? A criação, ela se contaminou tanto que se tornou algo impuro para o Senhor. E o Senhor teve que modificar e mudar algumas coisas, né? Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. Esse cativeiro da corrupção, eu vou fazer vídeos mais para frente explicando também, é algo totalmente profundo, né? Que esse cativeiro da corrupção era nos tempos de Jesus e é nos tempos de hoje também. Mas nos tempos de hoje é muito mais complexo. É algo mais grande, assim, se eu posso dizer, né? Algo terrível, irmãos. Que Deus vai destruir com o sopro da sua boca. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros... Olha só, é esse texto, o texto de ligação com a antiga aliança. Esse versículo 23 é o texto de ligação da antiga aliança para a nova, tá? Perceba, não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos, nós temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos interiormente aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a nossa redenção do nosso corpo, quando nós morrermos e a gente tiver ressuscitado com Cristo, haverá corpos glorificados como o de Cristo, tá, irmãos? E isso é tremendo, tremendo demais, tá? Pois nessa esperança somos salvos. E olha Paulo apontando a salvação aqui. Essa é a salvação. A salvação é ter corpos glorificados e esperar por Cristo no milênio. Essa é a salvação dos justos. Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Então, nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, qual é? Que faz a intercessão do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, irmãos, é uma coisa assim que muitas pessoas que me perguntam também, às vezes também ficam em dúvida, né? Gustavo, eu não sei orar. Eu não sei orar, Gustavo, eu não sei orar. Irmão, independente de você saber orar ou não, isso é experiência. Você vai orando, vai adquirindo experiência com o Espírito Santo, você vai ganhando experiência com o Espírito Santo, você vai aprendendo a orar. Em tudo nessa vida, você não vai aprender de primeira, mas com a experiência naquilo que você faz,
você consegue adquirir a experiência para fazer melhor no futuro. Entende, meu amado irmão? Então não tenha medo de orar. Ore do jeito que você sabe, mas ore com respeito a Deus. Tá? Esse é o princípio, orar com respeito a Deus e orar por intercessão e por arrependimento. Isso é um princípio. Aí com o passar do tempo você vai adquirindo experiência e sabedoria para ensinar outras pessoas a como orar, tá? Existe uma oração modelo na Bíblia, você pode pegar ela para você também, tá? Mateus 6, depois vocês peguem lá. Mateus 6, para vocês fazerem uma oração mais forte para o Senhor Jesus. Mas eu não quero desviar de primícias não, tá, irmãos? Agora a gente vai ler mais um texto, tá? Mas antes de eu pausar o vídeo, a gente já está acabando o estudo, tá, irmãos? Estamos no ponto 4. O que tem a ver Cristo ter morrido na Páscoa e ter ressuscitado no terceiro dia? Olha só. O que tem a ver Cristo ter morrido na Páscoa e ter ressuscitado nas primícias? Isso eu já expliquei, eu não vou enrolar muito o vídeo, né? Pois de acordo com a lei, as festas solenes do Senhor que a gente leu, a Páscoa é a primeira festa, mas as primícias são a terceira festa. E com isto nós anexamos Cristo sendo as primícias de todos os homens, porque a gente vai ler em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4, a gente vai perceber que todos morrem em Cristo, mas vão ressuscitar em Cristo. Amém? E agora, irmãos, a gente vai ler um texto-chave, tá? 1 Coríntios 15, esse é o último texto do vídeo, tá? Eu sei que tá ficando um pouco longo e eu vou pausar o vídeo, tá, irmãos? Eu sei que o vídeo tá ficando um pouco enjoativo, mas eu prometo para os irmãos que esse texto vai te mostrar algo novo, tá? Estamos de volta, irmãos. Agora vamos ler 1 Coríntios 15, tá? Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. Então, percebe que aqui Paulo já ensinou isso para eles em algum momento. Pelo qual também sois salvos, e se reterdes o tal como anunciei, se não crestes em vão. Então, Paulo está dizendo aqui, estou relembrando vocês para que vos lembreis, né? Estou lembrando vocês de uma coisa que eu recebi uma revelação ainda mais nova, né? Se você não crer, em vão, né? Então, Paulo está falando para quem quer, entende? Para quem quer. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, olha só o que Paulo vai dar, o que ele recebeu. Cristo morreu por nossos pecados. Então, percebe-se que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele não morreu pelos nossos pecados na Páscoa, né? E se ele morreu, isso só vai acontecer nas expiações, tá? Isso só vai acontecer nas expiações, porque a gente só vai ter corpos glorificados nas expiações. Sexta festa, tá? Depois vocês vão lá para Levítico 23 e olhem mais profundo. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso pode ser colocado na Páscoa assim. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então percebe-se, né, irmãos, que ele morreu e ressuscitou, né, no terceiro dia. E eu já expliquei isso para vocês no início do vídeo. Agora a gente vai para o ponto-chave do estudo. Agora é o ponto mais importante dos estudos, irmãos. Vamos ler. Vai ser um pouco longo, mas prometo para vocês que acabando esse capítulo, acabou o vídeo, tá? Brincadeira, tá, irmãos? E já de antemão gostaria de falar para vocês que Jesus será rei. Jesus será rei e sumo sacerdote. Podem ter certeza disso. Com toda a minha vida eu afirmo isso para vocês. Eu juro, tá, irmãos? Jesus será rei e sumo sacerdote eterno no milênio, tá? Então vamos lá. Do versículo 12 ao versículo 28. Eu vou dar uma resumida para o vídeo não ficar tão longo. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos, então Paulo está dizendo assim. Existem pessoas entre vocês que dizem que não há ressurreição de mortos, né? Então olha o que eu vou dizer para vocês a respeito disso. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu.
E se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa pregação. E também vã é a nossa fé. Então perceba que Paulo ele já entendia das festas. Paulo entendia das festas e sabia que Cristo era todas as festas. Então se Cristo não cumprisse a Páscoa, então era vã toda a pregação, toda a fé. Mas como Cristo cumpriu a Páscoa, todas as festas seriam cumpridas por Deus e por Cristo em todo o tempo corrido para frente, né? Então a gente vê isso também. Somos também considerados como falsas testemunhas. Então perceba, a gente é considerado como falsas testemunhas. E olha que o Paulo diz mais. De Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não são ressuscitados, pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E vã as nossas obras, né? Não escreveu aqui, mas ainda permanecer em nós, nossos pecados. Então perceba que se Cristo não ressuscitou e ele não cumpriu as festas, então acontece que é vã a nossa fé. E ele não tirou os nossos pecados, né? Mas Cristo vai tirar os nossos pecados nas expiações. Mas Cristo não tirou os nossos pecados, né? Olha o que Paulo vai dizer aqui também. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E olha só, esse texto é chave também. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, e os mortos, como fica? Vai ficar no limbo para sempre? Então, essa é a pergunta que Paulo está fazendo para eles, né? E eles se contorcem nas suas próprias palavras, né? Esses falsos profetas. E é como é hoje, se contorcem nas próprias palavras. Os falsos profetas de hoje, né? E cada heresia que eu vejo, irmãos, só dou risada. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes destas terras. Irmãos, se a gente espera Cristo só nessa vida, em carro, em dinheiro, Cristo vai me abençoar, teoria da prosperidade, teologia, né, na verdade, nós somos os mais infelizes da terra. Porque nós anulamos as profecias, nós anulamos a lei, a gente anula o milênio. Então a gente perde tudo das Escrituras. E a gente só espera nessa vida. Isso é algo muito perigoso. Se você vive nisso, meu irmão, ora a Deus e pede uma orientação para Deus. Que Deus vai te orientar. Eu já te dou uma dica. Entre aqui na descrição do vídeo e entre no canal Reino de Deus, do irmão Israel. Lá você vai ter conteúdos muito mais... Eu aprendi muito com o irmão Israel, né? Ele é meio que o meu tutor, né? E você vai aprender muita coisa com ele também. E comigo você também vai aprender muita coisa. Então, se inscreve aí se possível. Eu não estou pedindo inscrição, mas compartilhamento, tá? Mas eu não quero ficar muito nessas coisas. Voltando para o contexto. Se a gente não crê em Cristo só nessa vida, a gente é mais infelizes, né? E Paulo está certo aqui. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, olha só, Cristo é as primícias dos que dormem. Pois assim veio a morte por um homem. Olha só o primeiro Adão. Pois assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo. Primeiro Adão foi incorruptível e passou para a corrupção. E o segundo Adão foi corruptível e passou por uma incorrupção. Então a gente percebe que Cristo é maior que Adão, né? E Cristo é maior que todos, porque Cristo foi corruptível e se tornou incorruptível. As nossas primícias. Pois assim como em todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, o primeiro, porque ele é o cabeça. Lembra em 1 Efésios capítulo 1, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo? Então, Cristo é o cabeça. Cristo primeiro, porque ele é o cabeça. E depois dos de Cristo, o corpo dele, Efraim e Judá, na sua vinda.
Então perceba que Cristo ele teve que morrer na Páscoa e ter corpo glorificado nas primícias para que o corpo dele, nas festas das trombetas, fosse mortos e na festa de expiação fossem ter corpos glorificados. Então percebe que as festas é tanto para Cristo, tanto para duas casas de Israel. Percebe-se assim. É algo muito profundo, irmãos. Eu não vou explicar tudo num vídeo, tá? Então virá o fim. Apocalipse. Então virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, Jesus ter entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine até que tenha posto todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Podem ler, tá a mesma expressão aqui. E quem são os inimigos de Cristo? A morte, o inferno e Satanás. E tinha mais um inimigo, mas eu esqueci. Mas esses três são os principais. Tem mais um, é o lago de fogo, né? E olha só, irmãos, que tremendo, né? Que tremendo. Quando pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse 21 também. E olha que na época de Paulo não tinha o Apocalipse. Não tinha Apocalipse. Como Paulo descobriu as coisas do Apocalipse não tendo Apocalipse? Ele estudou os profetas. Ele estudou a lei. Ele era vidrado na Bíblia. Mesmo não tendo Bíblia naquela época. Ele lia do papel, do pergaminho. Tremendo isso, irmãos. Depois eu explico para vocês também sobre isso. É muita coisa mesmo, irmãos, tá? Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se executa aquele que o sujeitou de todas as coisas. Então, todos os inimigos se sujeitaram a Cristo. Como todos os inimigos se sujeitaram a Cristo, Cristo também vai se sujeitar ao Pai e vai entregar o reino para o Pai. De outra maneira, que farão os que a batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem? Porque se eles batizam, Porque se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também toda hora em perigo? Então aqui é uma coisa para a grande tribulação, né? Que a gente pode colocar na nossa vida, né? Que a gente vai ser perseguido e mortos. Na verdade eu pulei, era para ir até o versículo 28, né? Irmãos, perdão aí. É que quando eu fico eufórico assim, eu já solto tudo, irmãos. É uma coisa que eu tenho que controlar um pouco. Mas a gente percebe que aqui, irmãos, Deus ele vai entregar o reino ao Pai, né? Como todos os inimigos ficaram debaixo dos seus pés, ele também vai ficar aos pés de Deus e vai entregar o reino para ele. Amém, irmãos? É algo tremendo, tem muito mais coisas que eu queria explicar aqui, mas já está ótimo. E graças a Deus, Deus deu esse conhecimento aí para mim, eu tô dando ele para vocês aí agora, tá? Então era esse o estudo. Muito obrigado por todos terem assistido. Compartilhe esse estudo para que ele vá mais longe, que alcance mais pessoas possíveis. Eu sei que eu posso ter falado muita coisa aqui e às vezes não ter entrado tudo na sua cabeça. Mas pause o vídeo e assista devagar, tá? Se você não conseguir, que Deus vai abençoar a sua vida com esse vídeo, com certeza, tá? Fiquem todos na paz, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a sua vida, tá, meu querido irmão? Muito obrigado mesmo. Fiquem todos na paz.